A paz do Senhor, meus irmãos. Que Deus abençoe cada um. Que a graça, a paz e a misericórdia alcance cada pessoa, independentemente da sua religião, independentemente da sua crença. Que a graça de Deus te alcance, em nome de Jesus. Meus amados, para quem não me conhece, eu sou a missionária Helena e você está no canal ISCR, certo? Esse canal tem como foco falar a palavra do Senhor de uma forma bem clara, bem simples. E cá estamos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as doenças psicossomáticas, certo? Nós vamos falar um pouco sobre as doenças psicossomáticas. Quero comunicar a todo mundo que ainda não sabe, você que chegou aqui, que nesse início agora, a nossa pretensão é que daqui a algum tempo nós continuemos assim, mas no momento o que temos é um vídeo às 6 da manhã e outro às 6 da tarde. Então, nós vamos nos esforçando para que todos os dias haja um pontozinho bíblico para você meditar, algo que você possa praticar e entender, né, aquilo que nós estamos trazendo. Quero agradecer a Deus, para vocês que já são aqui, estão por aqui, devagarzinho nós vamos recebendo as bênçãos do Senhor e vamos marchando em nome de Jesus Cristo, certo? Quer colaborar com a gente? Então se inscreva no canal. Não precisa de nenhum real, não tira nenhum real do bolso, somente clicar aí no nome inscrever-se e fazer parte dessa nova missão. Somos apenas uma gotinha nesse imenso oceano, mas essa gotinha vai fazer diferença na vida de muita gente, né? Olha só, se você organizar a sua mente vai organizar o seu corpo. Seu corpo organizado vai organizar a sua saúde, entendeu? Então a sua saúde melhora se você está com a mente bem, se está com a mente sossegada, tranquila, equilibrada, instruída, ocupada com coisas boas, com coisas positivas, ocupadas com Deus, certo? Então é sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo aqui. As doenças psicossomáticas. Nós já tratamos isso na igreja com bem mais intensidade, com muito mais explicação. E aqui no vídeo a gente vai fazer um resumão para que não fique muito longo e você não se canse e vá embora. Então nós queremos uma coisa prática que você entenda. E o Espírito Santo fará você lembrar daquilo que for necessário. O Espírito Santo vai fazer você praticar aquilo que você aprendeu, certo? Então vamos lá. Eu fiz aqui algumas anotações sobre psicossomáticas e eu convido você a prestar bastante atenção. Psicossomáticas, também conhecida como somatização ou transtorno somatoforme, somatoforme. As doenças psicossomáticas são desordens emocionais ou psiquiátricas que afetam também o funcionamento dos órgãos do corpo. Esses desajustes provocam múltiplas queixas físicas e que podem surgir em diferentes partes do corpo. O surgimento dessas doenças admite certa complexidade, pois elas podem desencadear dores generalizadas, diarreias ou constipação, também tremores, manchas na pele e falta de ar. Entretanto, essas doenças não podem ser explicadas através de exames. Geralmente, indivíduos com doenças psicossomáticas estão frequentemente em prontos socorros e consultórios médicos. A origem dessas doenças psicossomáticas, elas vêm especialmente de desequilíbrios mentais, né? E aí nós vamos falar de alguns fatores que ocorrem quando que desencadeiam
esse tipo de enfermidade, as doenças psicossomáticas. As doenças psicossomáticas, primeiro, elas estão no campo da mente. Então, elas estão lá na mente, e aí, devido à persistência desses sintomas mentais, desse desequilíbrio mental, o que acontece? O corpo começa a sentir sintomas físicos. Então, os sintomas mentais começam a administrar o corpo de forma a acarretar enfermidades. Olha só. Os desequilíbrios emocionais, eles acarretam muitas vezes, dores de estômago, crise de pânico, ansiedade. As preocupações causam o quê? Dor de cabeça, preocupação. Você está ocupado antes do tempo, então você está preocupado, ocupado antes da hora, sem necessidade. E isso vai acarretando dores na nuca, dores na cabeça, aí vai no médico. Chega lá, mede pressão, faz todos os tipos de exames e não acha isso. Por quê? Porque, no geral, são doenças psicossomáticas. E aí você vai lá no médico, o médico faz exame e diz, você não tem nada, aí a dor já vai para outro canto. Por quê? Porque, na verdade, ela está no campo da mente. Algumas vezes são fugas, ou então são formas de resolver, tentar resolver algumas questões que a pessoa não tem coragem de encarar de frente. Então, basicamente, as doenças psicossomáticas, que são da mente, psique, da mente aqui, e depois, quando ela vai amadurecendo, ela começa a trazer sintomas para o corpo, né? E aí a missionária quer trazer aqui alguns fatores que podem desencadear doenças psicossomáticas. E antes de eu falar dos fatores, meus irmãos, eu quero dar um conselho. Olha só. Como eu disse antes e digo direto, não menospreze a dor de ninguém, não menospreze. Cada um sabe a dor que está sentindo. Quando uma pessoa está com doenças psicossomáticas, elas sentem a enfermidade de fato. Então, não chegue assim na cara de pau e dizendo, é porque você não sei o que, tá, isso é da sua mente. E não, tenha paciência, porque a pessoa está sentindo dor de verdade, é real aquela dor, é real. Então, embora o médico não descubra e tal, mas a mente da pessoa mostra e o corpo sente realmente. Então, é necessário ter paciência, tolerância, compreensão, entendimento com pessoas que estão passando por esse processo. E à medida que o tempo for passando e a própria pessoa for vendo que não tem aquelas enfermidades todas, ela vai se curando. Por quê? Porque a mente vai se organizando. Organize sua mente e a sua mente vai organizar o seu corpo. O seu corpo organizado, sua saúde melhora. Melhora muito. Então, fatores que desencadeiam esses tipos de doença. Eu vou citar só alguns aqui, tá? Hábito de supervalorizar a dor. Eu acho assim engraçado, sabe? Porque existem algumas pessoas que têm tanto prazer em só falar em dor, em doença, em enfermidade, né? Um dia eu estava na construção da igreja, a gente estava lá na obra, e aí chegaram duas irmãs. E elas começaram a conversar. Agora a conversa delas era o seguinte: eu me operei de não sei o que, não sei o que. Pior foi eu, que me operei não sei de que, não sei de que. E depois que eu fiz outra operação não sei de que, não sei de que. E depois que eu me operei apareceu não sei o que. Gente, elas passaram pelo menos uns 40 minutos só, uma disputando com a outra quem era que era pior, quem era que sofria mais, quem era que tinha mais dor, quem era que era mais a mais operada. Eu fiquei olhando e disse, meu Deus, esse assunto eu até saí de perto. Porque eu disse, não vou participar desse assunto, não vou. Porque quanto mais a gente supervaloriza, tem o hábito de supervalorizar a dor, mais isso daí fica impregnado na mente da gente. Então temos que ter cuidado com o que a gente fala, nós somos seres muito poderosos. A nossa fala tem um poder impressionante, o poder da palavra é muito grande. Quando você profere alguma palavra e você está soltando uma energia poderosíssima. Então, se você tem o hábito de supervalorizar dores,
gosta de conversar sobre doença, gosta de conversar sobre sofrimento, e isso pode, e já pode até ser um fator que está mostrando, indicando, né, que você tem tendência a ter doenças psicossomáticas, certo? Outro fator, excesso de atividades. Pessoas que se ocupam demais em tudo, a pessoa super ocupada, está sempre e não administra o tempo, não administra a vida, não administra nada, ela abraça o mundo todinho e quer resolver todas as coisas, então é aquela pessoa super ativa, só que aí isso daí vai desgastar você. Com o tempo, isso daí é uma portinha aberta para doenças psicossomáticas. Por quê? Porque as atividades vão ocupando você, você para de cuidar da sua mente, para de cuidar de você mesmo, e sua cabeça fica ali, ó, girando somente em torno das atividades. Isso é perigosíssimo. Outro fator que também pode desencadear para uma possível doença psicossomática é o isolamento social. Por exemplo, tem pessoas que realmente têm um trabalho que o isola de demais pessoas. Tem outros que gostam mesmo, né? Então, o isolamento social, quando eu digo isolamento social, é isolamento mesmo, total, né? Sem contato com pessoas, o mínimo dos mínimos, né? Possível. Então, isso daí pode desencadear um desequilíbrio mental, e esse desequilíbrio mental ocasionar doenças psicossomáticas. O quarto fator que eu coloquei aqui é a coexistência de fatores como, preste atenção, depressão, ansiedade e estresse. Se você já foi diagnosticado com depressão, você tem uma facilidade, uma chance grande de desenvolver doenças psicossomáticas. Então fique atento. Organize sua mente, e a sua mente organizará seu corpo, e seu corpo trará mais saúde, sua saúde melhora. Organiza sua mente, a sua mente vai organizar o seu corpo organizado vai te dar saúde, certo? Então, quem foi já diagnosticado com crise de ansiedade, com crise de pânico, com estresse, com depressão, tem que tomar muito mais cuidado, muito, porque é uma bela de uma chance para as doenças psicossomáticas se instalarem. Haver um desequilíbrio na mente, né, desequilíbrio emocional, e isso ocasionar algum tipo de enfermidade psicossomática, né? Outra coisa que é um fator também, a herança familiar, a tal da genética. Então, quem tem casos na família, é possível que isso se repita. Então, também é uma questão a ter um pouquinho mais de cuidado também, tomar umas certas precauções, né? Quem já teve família que foi diagnosticada com algum tipo de enfermidade na mente, então tem que tomar cuidado, porque há uma certa, como eu posso falar, a pessoa tem uma chance maior. Me fugiu a palavra que eu queria dizer aqui agora. E, por fim, a influência ambiental. A influência ambiental. O que é isso, missionária? É do meio ambiente? Não. É o ambiente em que você vive. Se você vive num ambiente descontrolado, desequilibrado, e você não consegue segurar a onda, porque são muitos pensamentos, muitas coisas, e aquele negócio todo, você não lida bem com isso, é muito provável que, infelizmente, pode acontecer com mais facilidade de você sofrer um desequilíbrio mental, e isso acarretar em você doenças físicas, ou seja, doenças psicossomáticas, sintomas na mente e o corpo responde. Outra coisa é o modo como você enfrenta os problemas, e isso daí diz muito também de se você tem assim, se você é propensa a ter esse tipo de enfermidade. O que é isso, missionário? O que é psicossomática? São doenças mentais que trazem sintomas para o corpo e acaba prejudicando o funcionamento dos órgãos. Como eu disse no começo do vídeo,
Às vezes você está muito preocupado com alguma coisa, aquilo vai te gerar dor de cabeça, vai te gerar falta de sono. A falta de sono vai te gerar impaciência. A impaciência vai atacar os seus nervos. Os nervos atacados, você pode ter problemas no estômago ou no intestino, né, descontrolar. Constipação, quando dá pane em todo o organismo. E por aí vai. E por aí vai. É uma série de problemas. O que você tem que fazer? Organize sua mente organiza seu corpo organizado, você vai ter mais saúde. Organize sua mente, sua mente organiza seu corpo organizado vai trazer mais saúde para você. Amados, nós não temos como resolver muita coisa. Então, o que não pode resolver, pronto, você não pode. Bote na sua cabeça, não dá para eu resolver, está fora da minha jurisdição, está fora da minha capacidade de resolução. Então, o que é que eu posso fazer? Eu vou ficar quieto e deixar as coisas acontecerem. Ah, mas eu tenho um filho que é muito desobediente, que não sei o quê. Se você não conseguiu ensinar o caminho certinho ao seu filho quando ele era pequeno, depois de grande, minha irmã, vá orar. Vá orar porque já era. Né? E isso eu não estou falando em relação a servir a Deus e a ser crente. Porque servir a Deus e a ser crente, isso é um chamado de Deus. Nem todos os nossos filhos vão ouvir esse chamado, por mais que você tenha ensinado. Mas uma coisa é certa, ensina o menino o caminho em que deve andar. E quando crescer não vai se desviar dele, do caminho que eu ensinei. Então, se eu ensinei o caminho justo, o caminho honesto, da obediência, então eu vou ter sucesso. Aí, às vezes, você diz, mas é porque eu não controlo, é pouco dinheiro, é falta de serviço, falta de não sei de quê. Se você se ligar no céu, o Senhor não deixa faltar nada. Desde a coisa mais simples até a mais complexa. O Senhor, Ele providencia porque Ele é Deus. Inclusive, assista aqui no canal os vídeos que falam sobre a educação financeira da igreja, né? A vida financeira da igreja, que não é somente a igreja como um conjunto, mas a igreja como pessoa. Então, pense bem, analise bem, assista lá os vídeos e você vai aprender bastante. Aí você tendo um equilíbrio de organizar as coisas, sua mente vai ficar melhor. Sua mente ficando melhor, o seu corpo vai melhorar bastante. Você entendeu? Que Deus abençoe você, que você possa entender. Se está sentindo algum sintoma, alguma coisa, seja lá o que for, procure orientação médica. Como é que eu faço, missionária, para evitar os pensamentos ruins, esses pensamentos que ocasionam a enfermidade? Olha, existe uma coisa muito boa, muito maravilhosa que se chama conversar. Então, na igreja nós temos conselheiras, são 2 conselheiras, que podem te atender. Você liga para ela e você conversa com ela. Aí na sua cidade, eu estou falando daqui, da nossa comunidade aqui. Eu pedi para mais 2 pessoas serem conselheiras e tem também os irmãos do Ministério Masculino, que também são conselheiros, né? Mas você que está aí na sua cidade, eu não sei quando você vai ver esse vídeo, possivelmente o Senhor vai permitir que você veja na ocasião que for necessária. Então procura teu líder, procura teu pastor, procura um amigo para mosquitinho aqui, para conversar. Quem conversa, bota para fora um monte de enfermidades, principalmente as psicossomáticas, que são doenças aqui que vêm para o corpo. E infelizmente, se a pessoa não tratar, ele se torna doença mesmo no corpo, e a pessoa vai sofrer muito, é muito difícil, é muito complicado. Tá bem assim? Você entendeu o vídeo de hoje? Então, existem doenças psicossomáticas que elas só estão na mente da pessoa. E se a pessoa não trata esse problema, então ele vai trazer problemas para o corpo. E aí o corpo vai sentir os sintomas. E se esses sintomas não forem tratados devidamente, a pessoa pode realmente começar a ter as enfermidades fisicamente. Nós precisamos de muita ajuda do céu. A igreja é um portal de saúde mental. Nós precisamos estar na igreja para ir aprendendo com os outros, servindo ao Senhor com muita alegria,
ouvindo a palavra, porque ao ouvir a palavra vai preenchendo tua mente preenchida com a palavra de Deus, muitas doenças psicossomáticas são evitadas quando você assiste os cultos regularmente, quando você para ouvir a palavra do Senhor. Mas deixa eu dizer, muitas curas acontecem quando você está simplesmente ouvindo um vídeo como esse. Por quê? Porque sua mente vai organizando, aí quando ela está organizada, ela organiza o corpo, e o corpo organizado é saúde na certa. Pense nisso, pense nisso. Pegue e bote em prática a leitura da Bíblia, para que esse é o primeiro ponto maravilhoso para você organizar sua mente, é ler a palavra do Senhor. Ô missionário, mas eu tenho dificuldade de entender, eu não estou mandando você entender, estou pedindo para você ler. À medida que você for lendo, você vai entender o que for para você entender. Não adianta você querer ler a Bíblia e entender de primeira. Já estou lendo a Bíblia há mais de 40 anos e todos os dias eu descubro milhões de coisas novas na mesma Bíblia que eu leio há 40 anos. Então a pessoa chega agora e quer ler a Bíblia e já entender. E diz, eu já vou lendo, já vou meditando, mastigando e aquele negócio todo. Parabéns. Mas a coisa que você deve fazer em primeiro lugar é ler toda. Depois você vai mastigando devagarzinho. Vai ser muito mais saboroso você degustar uma coisa que você, na verdade, já conhece. Um pouquinho, entendeu? Que o amor de Jesus Cristo preencha a tua vida. Você tem a mente de Cristo. Ocupe ela nas coisas de Cristo. Não bote coisas más diante dos seus olhos. Tem pessoas que amam ficar vendo imagens de acidente, imagens de morte, de coisas ruins. Amados, isso você não vai resolver. Você não vai resolver o problema da violência. Então, para que ficar botando isso diante dos seus olhos? Isso vai atrair para o seu corpo coisas ruins. E se você não se cuidar, até cânceres podem provocar quando a gente está com descontrole mental, que são as doenças psicossomáticas. Elas podem provocar até cânceres. Então, meus amados, se cuidem, cuidem das vossas saúdes e vamos marchando, certo? O segredo está na mente. É aqui que está o segredo. Que Deus te abençoe, eu espero poder ter te ajudado com essa informação. São as doenças psicossomáticas, desequilíbrios mentais que provocam sintomas físicos. Isso são doenças psicossomáticas. Não são resolvidas, não são diagnosticadas com exames, por quê? Porque elas não existem. É a tua mente que está descontrolada. Mas se você for botando ela em ordem, teu corpo terá saúde, muita vida, muita paz, muita plenitude para a tua vida. É isso que nós aqui do canal ISCR desejamos a você, tá bem? Fiquem com Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Forte abraço.